Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2026. Estamos trazendo aqui mais um tema hoje, cujo título é A Terra está se dividindo em duas. Nós já recebemos algumas informações alguns anos atrás sobre o nosso planeta Terra, que se dividiria em duas partes. Muitas vezes alguma orientação dizia assim, duas linhas de tempo, uma vai para a ascensão, outra vai para o exílio das almas. Outras informações também já postamos aqui, dizendo sobre esse tema que a Terra tocaria o céu e o céu tocaria a Terra. Quando essas duas partes se tocassem, seria o soar do gongo do final de um tempo, o fim do ciclo de provas e expiações e o início do mundo de regeneração. Nesses últimos dias, várias informações chegam tocando mais uma vez esse tema, que a Terra está se dividindo em duas realidades paralelas. É importante que nós tenhamos um pouco de raciocínio lógico para compreender certas mensagens. O que significa que a Terra vai se dividir em duas linhas ou duas realidades paralelas? E o céu tocará a Terra e a Terra tocará o céu. Vamos olhar então para aquilo que está acontecendo hoje, nos últimos tempos, nos últimos anos. Nós vemos duas realidades. Uma realidade que quer o melhor para o planeta e para a humanidade, dentro daquilo que é ético, que é moral, que é lícito, dentro daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro, a verdade verdadeira, sem máscaras, sem maquiagem, sem barganha, sem enganações. E tem aquela outra parte da humanidade que vibra, defende e luta para manter o velho sistema corrupto, dominador, que cria o caos para vender facilidades, que cria problemas para vender soluções, que quer manter a humanidade sob seu comando através da escravidão, porque um povo com medo obedece qualquer coisa, um povo faminto obedece qualquer coisa para receber o seu pedaço de pão. Criar dependência para dominar, dividir para dominar, tudo isso é daquela outra realidade paralela. Por isso que às vezes quando vem uma informação das consciências superiores, a princípio parece uma coisa extraordinária, depois nós vamos ver que é uma coisa tão real que já estava ali. Nem era preciso tanta informação, mas não se damos conta se não temos alguma pista, algum chamamento. Quantas vezes foi falado que estamos na última encarnação nas provas e expiações da Terra? E se estamos na última encarnação nas provas e expiações da Terra, as almas que encarnaram a partir de 1950, quando começou o último século da transição planetária, todas elas vieram para uma encarnação definitiva. Ou ajusta, ou o tempo se esgota e perdeu a oportunidade. Tivemos muito tempo. Milhares, dezenas, centenas de milhares de anos, centenas até mais de 1000 encarnações. Desencarnamos tantas vezes quanto encarnamos para poder avaliar a nossa caminhada, fazer os ajustes, e mesmo assim, muitos falharam muito, e estamos aqui todos nós porque somos os retardatários.
Tínhamos oportunidade de ascensionar antes. Por que não o fizemos? Porque é bom andar pelo caminho torto das facilidades, da irresponsabilidade, o caminho sem compromisso, sem um propósito, o caminho que não é o caminho da luz. O caminho da luz é muito duro, porque é preciso passar pelas provas e vencer as provas. O caminho da não-luz é largo, facilitado. Não é preciso vencer as provas. Tudo é muito fácil. Porém, as consequências depois são condizentes também. Porque a lei divina, a lei natural dos mundos, ela é tão justa que ela não barganha, ela não dá nada e não tira nada, ela apenas oferece alternativas e oportunidades. O livre-arbítrio de cada alma decide, em cada situação, o que fazer com aquela situação. É importante que se trate bastante sobre o tema de hoje, porque se nós estamos agora tendo essas duas linhas de tempo, esses dois segmentos, vamos dizer assim, nós temos também o poder de escolha. Então é preciso saber escolher. Não há mais volta depois. Porque estamos numa etapa que define o destino das almas da Terra. Então eu diria, você está pronto ou pronta para o que está por vir? Vamos tentar aqui dar algumas orientações mais profundas e mais claras também. Porque às vezes ainda temos dificuldades para interpretar textos, mensagens. Muitas vezes colocamos interesses acima da realidade, acima da interpretação verdadeira de uma mensagem. Porque é mais fácil querer enganar a si mesmo, mesmo sabendo que é impossível enganar a própria consciência. Mas a lei do menor esforço, a lei do vitimismo, para depois dizer que não sabia, para dizer depois que não avisaram, para dizer como fazer se ninguém avisou, ninguém falou, ninguém disse nada. Isso não é justo. E assim por diante. Desculpas não mudam resultados. Desculpas justificam o fracasso. Mas para quem também é ignorante, que não entende das coisas, porque quem entende sabe que a desculpa é desnecessária, porque não serve para nada. Todas as almas aqui encarnadas vieram com missão, elas mesmas escolheram para si. Existem também os planos coletivos, obviamente, mas mesmo no plano coletivo nós nunca dependemos dos outros, porque nós podemos fazer a nossa parte e está tudo bem feito. Cada consciência é um vórtice de energia quântica. A consciência, ela tem a mesma frequência do universo, do cosmo infinito, da galáxia, do sistema solar, do planeta, de tudo que existe. Esta frequência nos dá o rumo, o norte de cada caminho. Basta que prestemos atenção. Quando nós falamos aqui tantas vezes que a nossa alma é a nossa própria consciência, nós estamos dizendo verdadeiramente quem somos de verdade.
Vamos separar um pouco as coisas, porque consciência é a alma. A nossa mente é o nosso cérebro. Não é a alma. O nosso corpo não é a alma, é o corpo que tem o cérebro. Então tudo aqui é provisório, em cada encarnação. É uma etapa que cada alma vem para cumprir um roteiro pré-estabelecido por ela mesma. Ela já traz um alinhamento com o que ela já foi em vidas passadas e ela vem fazer um complemento. Cada encarnação é uma etapa. Aquilo que eu já coloquei aqui tantas vezes, cada encarnação é um degrau da escada. E subindo esses degraus um a um, através das sucessivas reencarnações, a alma faz o seu fechamento de ciclo, a sua ascensão, ou agora então, como o planeta passa pela transição também, a nova consciência de Gaia não será mais a velha consciência que conhecemos. Será uma consciência de quinta dimensão, não mais de terceira e de quarta. Então a nossa consciência precisa se ajustar. E então ela vai atrair um universo próprio para si. Ela cria um mundo pessoal, individual. O seu universo é diferente do meu universo, porque nós vivemos as experiências em tempos diferentes, embora seja na mesma escola. Mas sentimos também de forma diferente, porque o sentir é o que escreve. É a tinta ou é o grafite que escreve as impressões que nós vivemos e carregamos como bagagem de alma no nosso corpo etérico, que é o corpo da alma. Cada consciência terá agora, daqui para frente, imediatamente o seu mundo próprio. Aquilo que antes levava muitas encarnações, muitos séculos, muitos milênios, agora chegamos num ponto que as coisas vão se delinear imediatamente. Imediatamente, dentro desta encarnação, mas num tempo muito curto. Nós que temos um pouco mais de idade, como eu, acima dos 70, vivemos um tempo mais antigo, dentro desta encarnação, que as coisas demoravam muito para acontecer. Aqueles mais jovens talvez nem conhecem esse tempo. Mas nós todos agora vemos como as coisas estão andando e mudando rapidamente. Já foi dito aqui outras vezes que aquilo que levava um século leva um ano. Então, se nós tínhamos uma encarnação a cada século, na média, nos últimos milênios, a cada ano agora, no tempo linear da Terra, no nosso calendário gregoriano, nós podemos viver uma experiência de uma encarnação inteira. É como se a cada ano nós desencarnássemos e voltássemos no dia seguinte e começássemos uma nova experiência. Porque as coisas se aceleram em virtude do tempo curto, escasso. Não há mais tempo, já foi dito tantas vezes, porque as mensagens dizem isso. O tempo urge. Nós vamos ver a velocidade das coisas agora, nesses próximos anos, até 2030, mais ou menos, quando os sistemas vigentes nesse planeta serão todos substituídos. Aliás, já foram substituídos na sua maioria. Mas por ser um plano divino perfeito, as mudanças são suaves e tranquilas e a maioria nem percebe. É preciso de vez em quando fazer um esforço para
fazer uma pequena meditação, uma autoavaliação, ver como as coisas mudaram. Pega um aspecto, pega uma coisa qualquer. Já falei um dia aqui, um exemplo. Pegue o sistema bancário, por exemplo. Antigamente você ia num banco, tinha dezenas, centenas de funcionários, tinha 20, 30, 40 caixas, depende da cidade, depende da agência. Você tinha filas e filas enormes de pessoas e tinha que demorar todo um tempo para ser atendido e tinha que depender dos funcionários para tudo, até para ver o seu saldo na sua conta corrente, até para fazer uma transferência, pagar um boleto, para retirar alguns dinheiros em espécie. Quem é que faz isso hoje? Tu vai numa agência de banco, não vê mais ninguém. Tem os caixas eletrônicos, mas tu nem precisa mais ir no banco, tá fazendo as coisas de casa, através dos aplicativos do teu celular. Isso não é mudança? Então eu não sei o que é mudança. Olha as comunicações. As pessoas mais jovens já nasceram nesse meio, mas as pessoas com um pouco mais de idade, o que viveram nesses últimos anos? Mas agora as coisas vão ser muito mais rápidas. E os sistemas vão mudar e vai mudar tudo. E aí nós teremos então, sim, a Terra dividida em duas partes, em duas realidades paralelas. Teremos duas humanidades, uma que vai ficar na nova Terra, com a sua consciência ascensionada para um mundo de provas, de expiações para a regeneração, não mais de dor e sofrimento. E aqueles que ainda precisam continuar, porque não aprenderam todas as lições, não colocaram em prática o que aprenderam. É claro que tudo isso deve finalizar, segundo todas as informações recebidas até aqui, por volta de 2050, 2060, e eu acredito que é mais próximo de 2060, porque nós devemos ter essas 2,5 décadas, 3 décadas após 2030, para fazer os ajustes finais deste planeta, que é uma casa planetária. É a nossa casa, a casa da futura humanidade da Terra, que vai ascensionar. Esperamos estar nesta humanidade e vamos arrumar essa casa bonitinha. Pintura nova, novos ajardinamentos, novas mobílias, novas tecnologias, tudo é novo. Porque é uma nova consciência também da própria consciência de Gaia. O planeta Terra é uma consciência que também está expandindo. E cada consciência então terá aquilo com que se afina. Aquilo que vibra. A frequência que atrai frequência. Não adianta você desejar receber os benefícios de um sistema que muda, como qualquer sistema. Vamos aqui dar um exemplo: o sistema financeiro quântico, o sistema quântico de cura, o sistema de governo que não oprime, que não abusa, que não usa do seu poder para tirar benefícios próprios, mas sim para servir aquele que paga o salário. Por um tempo, porque depois nem salário vai ter. Então cada um vai atrair aquilo que vibra. Aquele que ainda se compraz no domínio, na exploração, na mentira, no roubo, no engano. Como é que ele vai querer o mundo que está chegando? Não vai atrair aquele mundo. É impossível, porque energia atrai energia similar. É a lei da atração. É a simbiose. Não há ninguém que possa mudar isso, porque é consciência. Não é uma chave como o acesso
de um aplicativo que você tem que digitar lá uma senha. Não, é a tua consciência. Se a tua consciência não se afinar com o sistema financeiro quântico, você não vai receber as benesses do sistema financeiro quântico, porque você não tem alinhamento da consciência. As tecnologias de cura e rejuvenescimento, se você não tiver alinhamento com a nova consciência, você vai ficar com a velha consciência atrelada ainda à dor e sofrimento e às doenças. Nós precisamos compreender isso, porque depois reclamar não vai resolver. Vai reclamar para quem? Alguém vai poder resolver isso? Não, porque a tua consciência não é a consciência dos outros, não é a vontade dos outros, e nem a tua própria vontade se você não fez para atingir essa frequência do acesso. Todos os sistemas vigentes a partir de um certo tempo, está muito próximo disso, estarão atrelados à vibração de cada consciência, e o acesso é automático ou impossível, dependendo da frequência, da consciência de cada um. Você não vai atrair a prosperidade se você vibrar na escassez, no vitimismo, no coitadismo, na dependência dos outros. Você não vai conseguir frequência. Por isso, o tempo urge. Vamos nos mexer o mais rápido possível. Porque já está vigente esta frequência, essa energia nova. Nós vamos viver isso na prática dentro de pouco tempo. Tudo vai ser orgânico. A Terra é uma nave. Tudo bem. Podemos dizer que é um planeta, e é de verdade um planeta, de um sistema solar. Mas que diferença tem um planeta Terra e uma nave mãe, por exemplo, que é maior que a Terra, ou até menor, mas não importa. Uma nave que tem tripulação de seres com a consciência de quinta dimensão e acima, ela é orgânica, ela se alinha com a consciência dos seus tripulantes, ela age pela consciência dos tripulantes, não é preciso comandos mecânicos. A Terra vai ser assim. Uma nave espacial, uma supernave, uma nave-mãe, e ela só vai aceitar aquelas consciências que fizerem a ascensão. Por isso as duas realidades, as duas terras, aquela que deixa de existir e a que vai se criar a partir de agora. Em qual delas você vai querer estar? Só depende de você, não depende de ninguém. Reclamar, sapatear, amaldiçoar, não vai resolver nada. Nós passamos pelas provas, pelas expiações ao longo dos milênios, centenas de milênios. Tantas encarnações necessárias para chegar ao ponto da ascensão. Não aprendemos as lições? Quem é o responsável? Ah, é Deus que não quer. Bom, de certa forma é o Deus que habita em você, não quer. Porque tem um livre-arbítrio. Escolheu o que não quer. Até gostaria, mas não faz nenhum esforço. Então é uma experiência que vai ficar registrada em seu corpo etérico. E mesmo indo para um outro planeta, um dia lá ele vai ter oportunidade e no futuro vai ascensionar. Todos vão um dia. E ele vai ter no seu registro que ele passou por um planeta chamado Terra e não fez ascensão. Porque não se esforçou. Não criou frequência, não criou alinhamento. Aqueles governantes, aqueles controladores,
que se comprazem em controlar a humanidade, tirar proveito próprio em cima da humanidade. Eu diria, olha, não merecem nem a crítica, porque merecem a compaixão. É o que eles precisam. Porque vai ser muito duro este final desse ciclo e um novo tempo que eles vão ter que enfrentar em mundos muito ainda atrasados. É a contrapartida. Aqui queriam viver como reis. Talvez lá num planeta vão viver como vermes, como seres que precisam rastejar ou até viver embaixo do solo para se proteger daquele clima hostil, horrível. Porque sim, o exílio serão muitos planetas, não é um só. As almas serão direcionadas pela sua frequência. Frequência atrai frequência. Então não precisa dizer mais nada, porque cada uma vai se acomodar exatamente onde ela se encaixa, no planeta que ela construiu para si. Assim como estamos construindo uma nova realidade, as almas que serão exiladas construíram a sua realidade exatamente o mundo que elas precisam. Assim também aquelas almas que vêm em missão para libertar as outras almas, para ajudar na ascensão das outras almas. De uma forma ou de outra, todos nós podemos ajudar. Aqueles que já estão contribuindo aqui para o bem-estar dos outros, e se preocupa com o bem-estar dos outros, e se preocupa com o sofrimento que cada um pode passar, e tenta, de uma forma ou de outra, lutar para evitar tanto sofrimento, muitas vezes, na maioria das vezes, causados pelos próprios humanos, que se comprazem na não-luz. Esses já estão indo para o caminho da nova terra e serão mestres ascensos, e depois eles serão guias e mentores desses que são exilados. Porque eles estarão num nível superior de consciência. Cada um está criando o seu status. Cada um está criando situações boas ou ruins para si mesmo. E agora a coisa vai vir no rebote, imediatamente. Não é mais na próxima encarnação como antes. As coisas vão acontecer dentro desta atual encarnação. As vontades, o querer, o desejo, a intenção, são os ingredientes que nós agora vamos usar para co-criar a nossa realidade. A realidade individual dentro dessas duas realidades paralelas que estão se formando. Abundância, escassez, dificuldades, facilidades, é você que vai criar. Não é o mundo que vai te oferecer. Ah, porque o mundo está difícil. Não, o mundo é um mundo neutro. É você que cria a facilidade ou a dificuldade. É você que atrai a facilidade ou a dificuldade. É você que atrai aquilo que você acha que é problema ou aquilo que é solução. Não é o planeta e também não são os outros, é você. Porque se fossem os outros, então todo mundo ascensionaria ou todo mundo seria exilado. Não teria as duas realidades que nós temos agora. Esta é a prova de que cada um depende de si. Jogar a culpa nos outros porque o outro prejudicou, porque o outro fez errado e rebateu em você, porque o outro te enganou, porque o outro mentiu, porque o outro te roubou, porque o outro isso, aquilo, isso não vai resolver nada. É hora de
refletir. E cada um tem as ferramentas que precisa e as oportunidades que pediu antes de encarnar, porque sabia que esta seria a encarnação decisiva. O rebote, a lei do retorno, agora é imediata. Nada de querer pagar na próxima encarnação, que não vai ter aqui na Terra, não. Para pagar a conta, não. Vai ter a próxima encarnação na Terra aqueles que, ao desencarnar agora, estão na frequência da quinta dimensão de consciência, a nova Terra. E eu já disse muitas vezes, não precisa ser santo, não. Como muitos imaginam, mas eu fiz algumas coisas erradas nessa vida. Não importa o que você fez nessa vida, o que importa é se você aprendeu o que ainda deve ou não deve fazer mais. Estamos numa escola para aprender. Não estamos numa prisão para sofrer. Estamos aqui fazendo as últimas lições. É óbvio que temos algumas coisas que erramos, porque se não tivéssemos nada para errar neste tempo final de provas e expiações, então nem estaríamos aqui. Viemos aqui para fechar o livro da vida, como eu escrevi, como eu fiz, vídeos também, tantas vezes. Estamos na última página. Estamos no epílogo. Vamos fechar com chave de ouro, porque aí será o livro de ouro da nossa vida. Ou então, não vamos terminar o livro aqui. Uma pena. Ali as pessoas também dizem, mas isso vai demorar. Aí eu pergunto, você já viveu nesse planeta 200 mil anos, 500 mil anos, sei lá quanto, cada um tem a sua história. Agora você está num tempo que dentro de algumas décadas tudo termina. Por que a pressa? Não tinha pressa antes, por que vai ter pressa agora? Agora faça o dever de casa e comece a preparar as pipocas, porque a vitória está nas tuas mãos. Ou então não. Se deixar escorrer entre os dedos, não está lá nas tuas mãos. Mas depende de você, olha que maravilha. O tempo para as coisas demorar a acontecer e dar o resultado não é igual para todo mundo. Porque tem ajustes individuais de cada consciência. Mas ele é, de um modo geral, sim, muito rápido. Tanto é que até 2030 muita coisa deve ter acontecido e depois daquelas últimas 2, 3 décadas ali termina a transição planetária e teremos um novo mundo aqui, uma outra realidade. Então vai demorar o quê? Esperamos até agora, tantos milênios. Agora é enxergar a linha de chegada lá na frente, a bandeira já desfraldada. E vamos acelerar um pouco, mas também logo, logo já vamos poder tirar o pé do acelerador, porque não é preciso tanta velocidade. Já estamos chegando. Então as pessoas começam a se preocupar. O que vai acontecer? Vai haver guerra, tragédias, eventos climáticos extremos, fome, doenças. Nós já vivemos tudo isso. É apenas a nossa caixinha de Pandora lá abrindo as portinhas, as janelinhas, os furinhos lá e deixando sair os nossos registros já vividos. Para aquele que ainda acredita piamente e também defende
aqueles que promovem todas essas catástrofes e tragédias, seja climáticas ou naturais ou humanas. Bom, se a pessoa está defendendo isso, ela vai estar num mundo onde ela ainda vai passar tudo isso. Ela está criando para ela uma nova realidade, que não precisaria mais, mas ela quer. Ah, mas eu não quero. Bom, não quer, mas está defendendo aquele que promove. Você se alinha com as consciências iguais. Não adianta querer reclamar depois. Você tem simpatia pela consciência que age como você. E se você estivesse no lugar daquele, você faria a mesma coisa. Portanto, não sou eu que estou dizendo, é você que está escolhendo. O livre-arbítrio é uma lei natural dos mundos. Ela existe em todas as dimensões. Em todas as dimensões de consciência, em todas as dimensões de mundos. Em todas as frequências. Porque ninguém se mete na tua consciência. É você que faz todos os planejamentos e define os procedimentos e age para que você atinja os objetivos que você quer. Ninguém muda isso para você. Nem um ser galáctico, nem um mentor espiritual, nem um guia espiritual, nem o teu anjo da guarda faz isso. Nem o teu parente que ascensionou e gosta muito de você vai interferir. Porque você precisa decidir por você. Então, para finalizar, eu diria: o mundo mental de cada um se tornará a realidade de cada um. Você é uma consciência como a alma, mas você tem uma mente que trabalha, que cria. Você é co-criador. Aquilo que você está ali matutando na tua mente, achando que é, aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que você desejaria, aquilo que você defende, esse mundo você vai criar para você, mas está lógico. Quem mais poderia fazer isso por você? Então presta atenção, o que você quer criar? O que você quer para você? Mas haja com verdade, porque você não pode enganar a tua consciência, que é a tua própria alma. Pode enganar as pessoas, mas a tua alma responde aquilo que você cria, aquilo que você vive, aquilo que você sente, aquilo que você deseja. Não é palavras e nem discursos que vão fazer a criação do mundo que você quer. É aquilo que vibra dentro de você. E isso é tudo. E as coisas estão aí. Portanto, vamos fazer um pequeno esforço para compreender um pouquinho mais as coisas e deixar de lado essas paixões que tanto atrapalham a vida das pessoas. Porque eu quero desse jeito, tem que ser desse jeito, e é torcida daqui, torcida de lá. Mas você só vai criar aquilo que realmente você vibra. O resto é, como se diz, algazara. Algazara como a algazara dos pássaros, algazara das hienas, dos lobos. Aquilo que qualquer ser, inclusive os seres humanos, quando se agrupam, promovem, mas o teu sentir jamais te engana. E é ele que decide o teu futuro. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.